Direito processual penal. Revisão de questões anteriores. No que se refere ao sequestro, artigos 125 a 144 do Código de Processo Penal, o sequestro poderá ser embargado pelo acusado sob o fundamento de não terem os bens sido adquiridos com os proventos da infração. Quanto às chamadas medidas cautelares patrimoniais, a competência do processamento e julgamento dos embargos de terceiro é do juiz penal que decretou a medida de sequestro, e não do juiz da comarca em que se situa o imóvel sequestrado. Tendo em vista os dispositivos penais relacionados à prova, constantes do Código de Processo Penal, é correto dizer que o sistema processual penal adotado pelo ordenamento brasileiro é acusatório, em que a prova é incumbência das partes, sendo permitido ao juiz, contudo, atividade suplementar, como, por exemplo, a oitiva de testemunha não arrolada, imprescindível para a elucidação de ponto relevante. Determina o artigo 156 do Código de Processo Penal que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Tal norma é relativizada, pois o juiz pode ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes. No que se refere à prova, no processo penal, pode-se afirmar que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. É facultado ao juiz de ofício ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. A respeito do interrogatório de réu preso por videoconferência, de acordo com a sistemática adotada pelo Código de Processo Penal, trata-se de medida excepcional e só poderá ser realizado após prévia decisão judicial fundamentada. O artigo 185, parágrafo 1º do Código de Processo Penal estabelece que, como regra, o interrogatório do acusado preso será realizado em sala própria no estabelecimento em que estiver recolhido. O serventuário ou funcionário da Justiça dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente estiver respondendo a processo por fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Vejamos agora uma situação hipotética. Tício foi absolvido da acusação de prática do crime de homicídio qualificado. Inconformado com a decisão, o Ministério Público interpõe recurso de apelação por entender ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Dado o provimento ao recurso e submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, Tício é agora condenado pela prática do crime de homicídio qualificado a pena de 12 anos de reclusão. Com base em tais informações, afirma-se corretamente: no caso das sentenças do júri, a apelação é recurso vinculado, e não de fundamentação livre. O prazo da apelação, nas hipóteses previstas no artigo 593 do Código de Processo Penal, é de 5 dias. Caberá apelação em caso de decisão definitiva de absolvição. Os recursos nos casos das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri poderão ser de apelação se houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. Determina o artigo 672 do Código de Processo Penal que se computará na pena privativa de liberdade o tempo de prisão preventiva no Brasil ou no estrangeiro, de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro e de internação em hospital ou manicômio. Dispõe a Lei 9.099 de 1995 como princípios processuais dos juizados especiais cíveis e criminais, dentre outros, princípio da simplicidade, informalidade e celeridade. Segundo a Lei 9.099 de 95, são orientadores do processo em trâmite perante o juizado especial os critérios da, dentre outros, informalidade, oralidade, economia processual e celeridade. Apresentada em audiência, carta de preposição sem reconhecimento de firma, o juiz deve admitir sua validade, desde que verificada a semelhança da assinatura com a dos atos constitutivos da demandada, com base na simplicidade e na informalidade, podendo, caso arguida falsidade,
deferir prazo para a apresentação de carta com firma reconhecida. A respeito da lei dos juizados especiais cíveis e criminais, é correto afirmar que, da rejeição da denúncia ou queixa, caberá apelação. Bons estudos e até o próximo vídeo.